Aleluia. Bem, sente-se, por favor, meu amado irmão, e abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, finalzinho do capítulo 4. Nós fizemos o capítulo 4 na semana passada, mas eu queria dar um passinho atrás, para a gente só entrar aí no capítulo 5, que é uma conexão, ok? É uma conexão do texto com o outro. Pedro e João entraram no templo com aquele homem, que Deus havia curado ali na Porta Formosa, homem gritando, pulando, correndo no templo, aquela coisa maravilhosa. Eles pregam, mais ou menos 2.000 pessoas, 2.000 homens se convertem ali. Eles são presos e então eles pregam, eles anunciam a Cristo Jesus. Os sacerdotes, toda a elite religiosa do povo de Israel está ali condenando, enfim, mas os apóstolos não retrocedem, eles pregam o Evangelho, falam de Cristo, e nós vimos na semana passada que é isso que nós devemos fazer. Eles saem dali e vão direto para a igreja, congregar-se com os irmãos e dizer o que aconteceu, e eles então, no lugar de recuarem, no lugar de dizerem, gente, vamos dar um tempo, vamos fechar as portas, vamos baixar o nível aqui, o tom um pouco, está muito elevado o nosso tom, a gente está agressivo demais pregando o Evangelho, de forma muito agressiva, então vamos recuar. De jeito nenhum. Eles pediram ainda mais ousadia, mais intrepidez, mais coragem por parte do Espírito Santo para pregarem a palavra e pediram ao Espírito Santo: Senhor, continua fazendo milagres, continua, Senhor, estendendo as mãos e operando milagres, sinais, curas, libertações por intermédio do teu santo servo Jesus. E aí o versículo 31 vai dizer: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esse é o resultado maravilhoso, meus irmãos, que nós devemos viver. A perseguição, sejamos cheios do Espírito Santo. A oposição, sejamos cheios do Espírito Santo. A enfermidade, sejamos cheios do Espírito Santo. Há lutas, problemas em casa, no trabalho, na sociedade, sejamos cheios do Espírito Santo. As pessoas estão se desviando perto da gente, sejamos cheios do Espírito Santo. Há problemas dentro da igreja, sejamos cheios do Espírito Santo. A solução para tudo na vida do cristão é sermos cheios do Espírito Santo. Esse é o grande ponto. A igreja nasce com a plenitude do Espírito Santo, a presença, a habitação, o poder, a glória do Espírito de Deus sobre essa igreja em Atos capítulo 2, e essa igreja continua sendo cheia do Espírito Santo, e é isso que nós precisamos como igreja, irmãos. Nós precisamos da presença, da plenitude do Espírito de Cristo. Não somos igreja sem a presença, a pessoa e o poder do Espírito Santo. Aqui está a comunidade da ressurreição. Aqui está a comunidade que celebra a vida de Cristo. Cristo morreu sim, mas Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem, essa é a palavra de Deus que eles estão pregando corajosamente. Eles são a comunidade que estão vivendo a vida de Cristo. Eles estão vivendo em Cristo, eles estão vivendo pelo poder do Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que ressuscitou a cada cristão no novo nascimento. E assim como Cristo vive agora a sua igreja, o seu corpo. Assim como a cabeça que é Cristo vive, assim o seu corpo, a igreja vive. É uma igreja que celebra a ressurreição, que vive em um estado de ressurreição. Eles não vivem como viviam antes,
aqueles mortos nos seus delitos e pecados. É uma igreja que agora vive uma novidade de vida. Ela vai na contramão de tudo aquilo que o pecado, que a sociedade vai impor a eles, ok? Então, a primeira evidência aqui que nós temos da plenitude do Espírito é essa pregação corajosa, intrépida, direta, ampla, livre, sem restrições ou barreiras. É um povo, cada um pregando, anunciando o Evangelho de Cristo, aonde estiver, cada um no local que Deus o colocou, em casa, na escola, no trabalho, na vizinhança, não importa, estão ali anunciando o amor, a graça, o perdão, a salvação em Cristo Jesus, a nova vida, a libertação, e crendo no poder do Espírito para operar milagres. Isso, meus irmãos, é o que nós vemos nessa igreja. O versículo 32, então, vai dizer: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Essa é a comunidade da ressurreição. Essa é a comunidade do Espírito. É isso que Deus quer que cada igreja, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer situação, viva. Exatamente esses princípios que nós vemos aqui no texto. Uma igreja cheia do Espírito. E o resultado dessa plenitude do Espírito é uma igreja que livremente prega com poder a palavra de Deus. Ela não negocia, ela não diminui, ela não torce a palavra de Deus. É uma igreja que anuncia o Evangelho. Mas quando Deus salva a cada um de nós, Ele nos salva, irmãos, e nos coloca na sua família. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Irmãos, essa é uma das frases mais lindas da Bíblia. Esse é um dos textos mais bonitos que você vai ver na história. Irmãos, isso aqui vai de contra a nossa própria natureza. A nossa natureza caída, ela é egoísta. A gente se coloca no centro e quer que tudo gire ao nosso redor e que a nossa vontade seja feita. O egoísmo, que é um pecado original, quando eu não preciso de Deus, mas também não preciso de coisa alguma, não preciso de ninguém, eu sou suficiente em mim mesmo. Meus irmãos, quando Deus nos salva, Ele muda essa realidade em nosso coração, porque é totalmente oposto, irmão, um cristão egoísta, um cristão que não sabe viver em comunidade, que não ama a igreja. E aqui o texto vai dizer que da multidão dos que creram, e quantas pessoas já tentaram fazer esse tipo de coisa na história da humanidade, de forma forçada? Quantas comunidades, quantas religiões, quantos sistemas políticos tentaram fazer isso aqui, ó. Esse aqui que está no texto. Gente, isso é impossível. Nem tenta, porque não dá certo. Não funciona. Isso aqui é dos que creram. Esse aqui é daqueles que ressuscitaram em Cristo.
Irmãos, isso aqui é resultado do amor de Deus em nossos corações. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia do amor de Deus. E cheios desse amor tão precioso, estão vivendo isso. Era o coração e a alma. A ideia aqui é da unidade. Eles têm um coração. A palavra grega é cardia, que significa razão, a mente, as emoções, os sentimentos, as memórias, as lembranças, o intelecto, o raciocínio. Eles têm um só coração. Tudo que a mente, ali estão em plena unidade. Cristo é o centro dessa igreja. Eles estão voltados para a pessoa de Cristo. A mente deles pensa em Cristo, na obra de Cristo. A mentalidade deles está voltada para a doutrina de Cristo, para os ensinamentos de Cristo. Porque Atos 2,42 vai dizer que eles gastavam muito tempo com a doutrina dos apóstolos. A mente deles está cheia da Bíblia, cheia dos ensinamentos de Cristo, das palavras de Cristo, das parábolas de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, dos questionamentos de Cristo. É uma igreja que tem sua mente tomada pela palavra de Deus. E aqui, irmãos, em uma só mente, em um coração totalmente voltados para Cristo, eles têm apenas um sentido de vida. Porque a mesma palavra que se segue, alma aí, ou psuque do grego, ela significa também a mente, significa as emoções também. Aí você fala, parece que é uma redundância, e de fato, a ideia do texto é essa. Parece que a psuque aqui, ela vem da ideia do propósito de vida. Eles não têm apenas a mente cheia de Deus e da palavra de Deus, mas o sentido da vida deles, a razão por que eles existem, o porquê eles existem como igreja, está muito bem definido. É Cristo, é viver para a glória de Deus. Eles não apenas pensam de forma igual, eles agem de forma igual, eles vivem de forma igual. Há uma unidade plena aqui, há uma unidade do coração, das emoções, da razão, mas também uma unidade da ação, do propósito de viver, a conduta deles, a vida deles, a razão, o alvo, o objetivo da vida deles é Cristo. Como Paulo disse para mim, a vida é Cristo. A vida é Cristo. É exatamente o que está acontecendo com essa igreja. O fenômeno extraordinário é que os que creram viviam assim. Que lindo, irmãos, uma igreja assim. É isso que Deus quer para mim e para você. É isso que Deus quer para cada igreja local. É isso que Deus quer para cada igreja em qualquer cultura nesse mundo. Em qualquer época, não importa se daqui a 100, 200 anos, ou se há 1000 anos atrás, em qualquer época, o desejo de Deus, a intenção de Deus, a obra do Espírito Santo é a unidade. E é uma unidade que cresce, é uma unidade que se aprofunda, é uma unidade, irmãos, que vai em contraposição ao que a cultura está dizendo para mim e para você. Porque quando Deus salva alguém, Ele não salva apenas o coração, Ele salva o bolso. Olha o que o texto vai dizer: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. E aqui, de forma totalmente equivocada, pessoas acham que havia um tipo de socialismo ou de comunismo na igreja. Isso é um erro grosseiro. Há sentido no próprio texto de propriedade privada. Veja, as pessoas tomam suas casas e terras e vendem. Não há uma imposição para que isso seja feito. Não há um Estado estabelecido para que isso funcione. Não. É uma voluntariedade que está ali. Isso aconteceu em outros lugares, sim. Cada lugar de uma forma diferente e numa proporcionalidade diferente. Então, tomar esse texto e dizer, não, tem aqui um socialismo, por exemplo, a teologia da libertação
pregação católica, que nasceu aí em meados do século XX, que influenciou demais aqui a América Latina, ok? E influenciou muito o Brasil também, onde essa ideia socialista, de que a Bíblia fala de uma ideia socialista, isso é um erro gravíssimo. Isso não foi só aqui no Brasil, ou aqui na América do Sul, isso aconteceu também em outros continentes. Irmão, não é isso que a Bíblia está dizendo, ok? A Bíblia não está falando de um regime político, social. Olha o texto sagrado: da multidão dos que creram em Cristo, dos que foram salvos, dos que estão cheios do Espírito. Aí essa comunidade vive esse tipo de ideia, ok? Esse tipo de valor espiritual, de amor, de mutualidade, de unidade, de generosidade. Tomar isso aqui e tentar impor isso àqueles que não creram é um erro. Não vai dar certo em canto algum, em lugar algum, ok? Então, essa imposição, simplesmente pegar isso aqui à força e tentar implantar, isso não funciona. Veja, isso aqui é uma ação de Deus numa igreja, é uma ação do próprio Deus numa igreja. Deus não retirou a propriedade de ninguém. Todo mundo tinha seus bens, suas casas, e cada um, em uma oferta livre, fazia isso em amor, ok? Em amor, para a glória de Deus e para benefício dos irmãos pobres. Então era isso. Aqui está o princípio. A gente não pode tomar aqui e dizer assim: não, todo cristão que tem um lote a mais tem que vender. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo dessa generosidade. Quando nós estamos vendo irmãos necessitados entre nós, daquilo que é básico, daquilo que é elementar, ok? Nós não podemos olhar isso e fechar os olhos e fechar o coração, ok? Nós precisamos apoiar esse irmão, ajudar esses irmãos, né? Às vezes os irmãos ficaram desempregados, tiveram uma situação, enfim, a igreja precisa de alguma forma ajudar, apoiar, ver como podemos ajudar esses irmãos. O texto aqui, o erro, quando a gente lê um texto, é tentar aplicá-lo à nossa vida ou à igreja, à situação, de uma forma direta. Não, a gente precisa ver o princípio que está ali por trás. E o princípio é exatamente isso, ok? É uma igreja generosa, uma igreja amorosa, onde as pessoas valem mais do que o dinheiro. Esse é o ponto aqui do texto. As pessoas, os irmãos, valem mais do que o dinheiro. Eu não estou preocupado em juntar bens, eu estou preocupado se meu irmão tem que comer ou não. Essa é a minha preocupação, ok? Porque a mesma Bíblia vai dizer que aquele que não trabalha também não come. Então o trabalho é de Deus, o trabalho é um presente de Deus para o ser humano, ok? Então há um equilíbrio aqui no nosso texto. A gente nunca pode fazer uma doutrina ou fazer uma aplicação de um texto de um ponto único. Não, a gente tem que olhar o todo para a gente não errar, ok? Para a gente não errar. Então, meus irmãos, aqui o que nós vemos é uma igreja que, quando Deus salva o coração, Deus salva o bolso junto. É impossível alguém que foi salvo não ser generoso. Não ser generoso. Porque a graça é a generosidade de Deus. A mesquinhez é algo, irmãos, que está em oposição à graça de Deus. Deus gracioso doou a maior oferta que nós podemos ter, a vida do seu próprio filho naquela cruz. Como Paulo vai dizer em Romanos: aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Então, irmão, quando alguém é salvo, ele se torna alguém generoso porque ele entendeu a graça de Deus. A mesquinhez, né? Essa coisa de ser pão duro, isso é totalmente contrário ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, ok? Essa empatia, esse amor pela igreja, pelos irmãos, esse estar pronto e disposto a atender a necessidade do outro, olhando o irmão mais importante do que os bens que eu possuo, servindo a igreja, servindo aos irmãos com os bens que nós temos.
Irmãos, esse é o princípio que está aqui no nosso texto. Isso é algo maravilhoso. Quem ama, ama com o seu coração e ama também com seus bens. A gente precisa viver assim. Nós precisamos olhar esse texto e dizer: Senhor, nos ajude a viver assim, a crescer nisso. Amém? Precisamos avançar nessa direção. Que bênção, irmão! É esse amor que essa igreja vive. É uma coisa maravilhosa. E Deus chama a cada um de nós a viver assim. É oposto à nossa natureza. É oposto a uma cultura egoísta que nós vivemos. Ok? Nós vivemos numa cultura onde a gente sempre quer mais para a gente mesmo. Mas a cultura cristã, né? Aquilo que a Bíblia nos mostra, aquilo que o Senhor Jesus disse, que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Então a gente como igreja precisa dessa generosidade que cresce, que avança, ok? E tendo ciência da necessidade, que possamos sempre apoiar, sempre ajudar com toda a generosidade, entendendo que os irmãos são mais importantes do que os bens que nós possuímos. Amém? Essa é a ideia extraordinária do Evangelho. É isso que Deus quer que a igreja viva. Algo parecido aconteceu na Reforma Protestante na Alemanha, em 1517, quando o Evangelho começou a brotar ali, muita fome, muita pobreza, muito desemprego, jovens se vendiam como guerrilheiros mesmo, como mercenários para lutar em guerras em troco de dinheiro, enfim, e várias pessoas começaram a se converter na igreja, muita necessidade, muita fome, e aí então a igreja começava a profissionalizar essas pessoas. Se você tem profissão, a gente vai te ajudar pagando aluguel, comprando ferramentas para você continuar o seu negócio, né? Ou se você não tem profissão, você tem alguma aptidão, um irmão aqui vai ensinar para você a profissão e depois você vai abrir um lugarzinho para você trabalhar. Enfim, essa mentalidade onde a igreja, a pessoa chega na igreja ou passa por uma situação na igreja, a igreja está pronta a apoiar, a ajudar essa pessoa a avançar, arrancar na questão financeira, ok? Então, há uma ideia bíblica maravilhosa de que você não apenas, o que diz Efésios, né? Aquele que roubava, não rouba mais, antes trabalha, fazendo o que é bom com as mãos, o bem com as mãos, para ajudar a outros. Veja, a progressão: ele roubava, ele para de roubar e ele começa a trabalhar, e agora que está trabalhando, ele vai ajudar os outros que têm necessidade. Antes ele roubava, agora ele ajuda. Veja, a progressão é a mesma ideia do texto, ok? Que nós possamos progredir em unidade, em generosidade, em amor uns para com os outros, que isso possa crescer em nós. E o texto continua, versículo 33: com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então veja, a igreja, ela é uma mãe maravilhosa, cada irmão apoiando uns aos outros, amando uns aos outros. Mas veja, nós não somos uma instituição filantrópica, nós não existimos simplesmente para apoiar socialmente as pessoas. Nós fazemos isso, mas a missão da igreja é como diz Atos 4:31. Eles eram cheios do Espírito Santo, falavam com ousadia a palavra de Deus. E agora novamente o texto repete, mostrando que a igreja continua a pregar a ressurreição do Senhor Jesus, a vida em Cristo. Eles vivem essa vida, eles estão cheios da vida de Cristo, que é o Espírito Santo, e agora eles estão vivendo essa vida, eles continuam pregando essa vida na comunidade. Então o ponto deles é esse, é pregar o Evangelho, não é simplesmente virar uma comunidade filantrópica, ok?
ok? De apoio social. Não, a igreja está para além disso. O ponto central da igreja é pregar a Cristo, viver como Cristo, pregar a Cristo, viver em amor uns para com os outros e suprir as necessidades essenciais dos irmãos e das pessoas que chegam com muito amor. Mas esse é o ponto da igreja, pregar o Evangelho. Nós existimos para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, ok? Então, isso precisa ficar claro. O texto repete isso, para que a gente não perca de foco a ideia, o propósito, a missão central da igreja, que é pregar a ressurreição de Cristo Jesus. Pregar a ressurreição implica pregar a morte de Jesus. Cristo morreu naquela cruz. Por que ele morreu naquela cruz? Por quem ele morreu naquela cruz? E por que ele ressuscitou? Ok? Então eles pregam a ressurreição. E aí o texto vai dizer que com grandioso poder eles pregam. Eles oram pedindo esse poder. Eles oram pedindo, sendo Deus agir. Então o poder de Deus vem sobre eles. Nós precisamos orar pedindo esse poder para Deus. E aqui o texto é muito bonito, porque ele diz que, tendo eles orado, foram cheios do Espírito. Meus irmãos, se existe um veículo maravilhoso para a plenitude do Espírito, é a oração. Sem a oração, meus irmãos, não seremos cheios do Espírito. Nós vamos cultivar uma vida de oração para buscar esta plenitude do Espírito. Precisamos buscar uma vida de oração, para que com grande poder, com grandioso poder, possamos pregar o Evangelho, e não apenas pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho. Olha o que o texto diz: com grandioso poder, os apóstolos dão testemunho da ressurreição de Cristo, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Grandioso poder para pregar, e grandiosa graça para amar. Que coisa maravilhosa! Pergunta para você mesmo se não é isso que Deus quer para mim e para você. Não é isso que Deus quer para a igreja? Uma igreja poderosa para pregar o Evangelho, mas uma igreja que tem o mesmo poder que prega, é o mesmo poder que ama, é a mesma palavra que nega, ok? Grandioso poder para pregar. E aí então ele diz grandiosa graça. Graça é esse amor em ação. É uma igreja que ama, não apenas com palavras, mas com atitudes. É uma igreja poderosa para pregar, mas é uma igreja poderosa para amar. Não precisamos ser assim? Não é verdade, irmão? Não é coerente isso? É a mesma igreja que prega de Cristo, é a mesma igreja que ama em Cristo Jesus. É uma igreja que cresce, é uma igreja que cresce na unidade, é uma igreja que cresce em amor. E aqui eu tenho que parar e perguntar para mim mesmo e para você: estamos crescendo? Estamos crescendo em amor? Estamos crescendo em poder? Estamos crescendo em graça? Estamos crescendo em unidade? Estamos crescendo em oração? Estamos crescendo nessa unidade que o texto diz: era um o coração e a alma dos que creram. Estamos crescendo nessa unidade bíblica, nessa plenitude do Espírito. As nossas orações estão carregadas desse pedido do céu: Senhor, nos enche do teu Espírito. Que esse é um grande pedido, esse é o pedido mais excelente, o máximo. Sabe, irmão, todas as nossas outras necessidades, são reais, mas a nossa maior necessidade é sermos cheios do Espírito Santo. A nossa maior necessidade é sermos cheios do Espírito Santo. Meu irmão, você está crescendo nessa oração, dizendo: meu Deus, me enche do teu Espírito. Senhor, enche meu coração. E às vezes você está lá trabalhando, fazendo uma coisa, você está lá, e daqui a pouco vem um pensamento, você diz: meu Deus, me enche do teu Espírito. Me enche, Senhor. Meu irmão, como eu preciso disso. Como eu necessito disso. Como nós precisamos desse texto, viver esse texto.
Ler Atos dos Apóstolos, ler a Bíblia, não é apenas uma informação. É, de fato, irmão, ou viver esta palavra. Cada texto, cada princípio, abraçá-lo, agarrá-lo, fazer dele a nossa vida. E dizer, Deus, eu preciso viver isso aqui. Irmão, é muito fácil apontar para todo mundo e dizer, olha, na igreja, seja numa igreja local, seja numa igreja de forma geral, a igreja não ama como esse texto diz. Qualquer um faz isso. Qualquer um faz isso. E o diabo é o primeiro a fazer isso. Deus não chamou a gente para fazer isso. Deus chamou a gente para dizer, Senhor, eu quero viver esse texto. Senhor, eu não estou vivendo esse texto. Eu não estou vivendo desse jeito que o texto está falando. Mas eu preciso viver. Eu não posso viver isso pelo meu irmão, nem põe isso ao meu irmão. Mas eu quero viver esse texto. Eu quero viver assim. O texto que se segue vai mostrar que nem todo mundo estava vivendo assim na igreja. Nem todo mundo estava vivendo assim. Mas a maioria da igreja estava. E você tem que dizer, Senhor, eu quero viver como a maioria da igreja vive. Eu quero viver como o Senhor quer que eu viva. Eu quero que esse texto seja uma verdade na minha vida. Eu quero pregar, mas eu quero pregar com grandioso poder. Eu quero pregar, eu quero viver em unidade, eu quero estar cheio de amor pela minha igreja, eu quero estar cheio de amor pela minha comunidade. Porque, irmãos, se você ama só a sua família, o que você faz de mais? Jesus disse, qualquer um faz isso, ninguém precisa ser crente para fazer isso. Qualquer um faz isso. Se nós abençoamos só quem nos abençoou, o que fazemos demais? Até os não crentes fazem isso. Se você cumprimenta só quem te cumprimenta, o que você faz demais? Até os não crentes fazem isso. Sejam perfeitos em amor, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5. Esse é o chamado, irmão, que Deus tem para mim e para você. Existe um amor que cresce em você pela igreja. Existe um amor que cresce em você pelos não crentes. Existe um amor que cresce no seu coração. Você está crescendo em amor. Oh, meus irmãos, se nós somos filhos do amor, porque somos filhos de Deus e Deus é amor, precisamos crescer em amor. Não é verdade? Por isso que esse texto não pode ser impositivo. Esse texto é fruto, é resultado da plenitude do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo vai viver assim. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Que texto extraordinário. Não havia, diz o versículo 34, pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Aqui, irmão, se cumpre aquilo que Deus desejava no Antigo Testamento. Eu não quero que tenham miseráveis entre o povo de Israel. Esse é um dos mandamentos, um dos 613 mandamentos da lei de Moisés. Eu não quero que tenha miseráveis entre vocês. O texto você talvez vai ler lá na sua Bíblia, eu não quero que sejam pobres no mesmo tempo. Pobre lá é um miserável, é um mendigo, ok? Eu não quero que tenha ninguém assim entre vocês. E na igreja, chegou mendigo, já não é mais. Você vai ter profissão, você vai voltar a estudar, você vai arrumar um emprego. Se você não tem profissão, a gente vai trabalhar para você ter uma. Se você não trabalhava, nem trabalhava e nem estudava, agora você vai dar um jeito na sua vida. É assim, meus irmãos, que coisa fantástica, né? E você vê essa generosidade dos irmãos. E aqui tem algo bonito para a gente. Veja, pois os que possuíam, e aí ele não diz nome de ninguém, os que possuíam terras ou casas, então pessoas mais
abastardas, irmãos ricos que se convertiam, pessoas ricas que se convertiam ao Evangelho, que tinham mais dinheiro. E aí, irmãos, a gente vê algo bonito aqui. Não cita o nome das pessoas, cita o nome de Barnabé embaixo. Barnabé cita o nome dele. E cita o nome dele porque ele vai ser o pastor da igreja de Antioquia. Ele é o pastor do apóstolo Paulo. Ele é o homem que vai influenciar João Marcos, sobrinho dele, de quem o Evangelho de Marcos é escrito. João Marcos é o que escreve o Evangelho, ok? Então, Barnabé aqui, ele provavelmente era um dos 70 discípulos de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos e tinha 70. Provavelmente ele é um deles. Barnabé, provavelmente, com grande chance, é o que estava também no Pentecostes, um dos 120 do Pentecostes. Então, por isso o nome dele é citado aqui. Mas as pessoas faziam isso, e o texto aqui não citou o nome de ninguém. E às vezes a gente faz as coisas no reino de Deus, mas ninguém vai lá e cita o nome da gente. Puxa, eu quero citar o nome do fulano de tal, da Beltrana de tal, que fez, que tal, não sei o que, tal. E às vezes a gente fica ressentido disso. Poxa, não disseram que eu fiz tal coisa, ou não elogiaram o que eu fiz. Não se ressenta não, meu irmão. Isso é até bom para a gente às vezes. Martinho Lutero e Calvino também dizia isso, e o Spurgeon também fazia isso. Às vezes eles pregavam, e a pregação foi uma bênção. Aí vinha alguém e dizia assim, chegando para Spurgeon e disse assim: puxa, mas que mensagem fantástica. Ele já tinha saído do púlpito, disse: puxa, que mensagem fantástica. Aí ele disse: eu já sei, o diabo já disse isso para mim. Então, às vezes, quando alguém não vem e elogia a gente, claro, é importante quando alguém reconhece a gente, mas às vezes isso é bom para a gente, porque deixa a gente no lugar que a gente deve estar, num ponto mais baixo, né? A gente fica um pouco mais baixo do que, porque o nosso coração já se eleva naturalmente, né? Então, veja, quantas pessoas fizeram bem aqui e não tiveram seu nome registrado aqui, mas com certeza está em conta diante do Senhor. Então, não importa o que a gente faz, né? Se é reconhecido ou não pelas pessoas, mas faça, trabalhe, sirva, ame, viva em unidade, se preocupe com as pessoas, seja um instrumento da bênção de Deus na igreja. Não importa se o seu nome vai sair ou não, né? Ou não nos agradecimentos ou alguma coisa assim, mas o importante é o que você está fazendo para Deus e para a glória de Deus e para o bem do povo de Deus, para o crescimento do reino de Deus. E veja, aqui você tem irmãos que estão fazendo esse trabalho. É muito bonito, irmãos, isso daqui, muito bonito, e de fato foi um impacto para aquela sociedade. Porque isso vai em oposição ao nosso próprio coração e ao que a cultura ensina para a gente. A cultura bota um nome bonito na avareza, diz que é precaução, né? Não, você é uma pessoa precavida, então você deve, né, ser mais seguro e tudo. E o Evangelho, ele nos ensina a amar, nos ensina a doar, a sermos generosos, né? Entregar primeiro a nossa vida ao Senhor, né? Entregar a nossa vida ao Senhor e então sermos generosos, para que pessoas que dentro da igreja às vezes estão com uma necessidade possam ser abençoados, né? Então é um texto muito, muito bonito, e ele acontece de formas diferentes em avivamentos, né? Pessoas que às vezes não tinham dinheiro, mas se venderam como escravos para poder pagar a passagem de navio e ir para a América Central, pregar o Evangelho para pessoas que faziam açúcar, escravos que faziam açúcar, e a pessoa se vendeu como escravo para poder ir para lá, irmãos em Cristo,
para chegar lá e pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Sabia que de lá eu nunca mais sairia. Mas porque aquelas pessoas que estavam lá nunca ouviram o Evangelho. Nunca ouviram o Evangelho. Então essas pessoas se venderam como escravos. Então existem coisas que a gente olha e diz, meu Deus, isso parece que sai da nossa capacidade de entender. Sai da nossa capacidade de raciocínio. Como alguém toma uma atitude dessa? É o amor de Deus, irmão. É a graça de Deus. E que Deus enche os nossos corações do seu amor, da sua graça. Então o texto vem e aponta para José. José é um levita de Chipre. Chipre é uma ilha. Aqueles apóstolos deram o nome de Barnabé, o filho da consolação, ou o encorajador. E ele tinha um campo, vendeu, ele era um levita, ele era um homem, ele era um funcionário público. E ele abriu mão aqui de uma profissão muito vantajosa. Todo mundo que vivia do templo era muito rico. Toda a estrutura religiosa de Israel era para enriquecer sacerdotes e levitas. Ok? Mais os sacerdotes, obviamente. Mas todo mundo que trabalhava no templo ganhava muito dinheiro. Porque tudo lá tinha um valor exorbitante. Ok? Era um sistema de captura de dinheiro mesmo. Ok? Era um sistema financeiro. Como Jesus disse, vocês fizeram da casa do meu pai uma caverna de ladrões. Ok? Então, é exatamente isso que eles fizeram. Então, Barnabé, quando Deus salvou a vida dele, ele era levita, ele abriu mão de viver essa vida. Então, ele abriu mão do conforto, da segurança, ok? De um salário muito alto, de ter muito dinheiro. Por isso que você vê aqui que Barnabé tem um campo, que ele tem uma casa aqui, ok? E ele vende essa casa, ele vende esse bem, ele vende esse campo que possuía, e então coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos. E não apenas isso, se Barnabé tivesse filhos, ele colocou também em xeque a vida dos filhos dele, porque tendo ele aberto mão de servir no templo, os filhos era uma coisa hereditária, ok? Ele serviria, os seus filhos também serviriam no templo. Então quando ele abre mão disso, ele corta a corrente daí para cá, ok? Então é um privilégio que ele tinha, mas ele abre mão disso e os filhos dele também entram nessa situação. Então um corte muito profundo, ok? Ele está tirando a segurança da família dele inteira, ok? Inteira, não apenas dele como pessoa, mas de toda a família dele, ok? Porque o templo se tornou essa estrutura, esse mecanismo de ganhar dinheiro. E Jesus disse: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruído, que não seja derrubado, falando do templo. Então, quando Deus salva José aqui, chamado Barnabé, é realmente algo extraordinário. Ele abre mão de tudo isso e vai amar a Cristo e vai amar a igreja. E ele ama a igreja de uma forma tão extraordinária. Havia um amor muito grande entre todos os irmãos. Mas às vezes você sempre tem um irmão que ama mais que o outro, já percebeu? Tem alguns irmãos que são mais amorosos. E parece que Barnabé, que é o caso, os próprios apóstolos colocam o nome dele de filho do encorajamento, o filho da consolação. É a mesma palavra usada para o Espírito Santo. O Espírito Santo consolador. É a mesma palavra grega aqui. Paracletos ou paraclésias aqui. Então Barnabé, ele está atuando, ele está sendo um instrumento do Espírito Santo. Se alguém está triste, está lá Barnabé para encorajar. Está alguém caído, quem se apresenta para levantar é Barnabé. Barnabé é alguém preocupado com as pessoas. Ele está fazendo isso na igreja. Ele está agindo assim na igreja. Quando a igreja é perseguida, em Atos capítulo 8, e é expulsa de Jerusalém, as pessoas começam aí, Barnabé vai junto para amparar as pessoas que estão sob tribulação, sob sofrimento, saindo das suas casas, do seu conforto, da sua segurança, para um lugar que não é seu, já o norte, sendo expulsos, sendo perseguidos, na perseguição de
fortalecer, amparar esses irmãos em Cristo Jesus, e lá eles montam uma comunidade, já ao norte de Antioquia, já fora do território de Israel, eles montam uma comunidade, uma igreja. Quem é o pastor daquela igreja? Barnabé. E daquela igreja vem toda a obra missionária, praticamente do Novo Testamento, do livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos, que da onde Paulo vai sair com ele, o próprio Barnabé, para as viagens missionárias, Paulo para as 3 viagens missionárias. E Barnabé é esse homem maravilhoso que está preocupado com pessoas. Quando Saulo se converte, e como a música diz, ele faltou um amigo, né? Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. E é quem vem e traz Paulo para a igreja de Antioquia. Barnabé vai até onde ele está, toma Paulo e traz para a igreja de Antioquia. Isso, traz ele, e ali ele vem, abraça Saulo, abraça Paulo, encoraja, fortalece Paulo. Então, Barnabé é alguém preocupado com pessoas. Quando há um problema ali na equipe missionária, Barnabé então toma João Marcos, seu sobrinho, e ampara aquele rapaz e prepara ele um pouco mais para poder ir seguir no ministério. E depois Paulo vai dizer: olha, traz João Marcos contigo, porque ele me é muito útil. Veja, Barnabé é alguém preocupado com pessoas. Barnabé é alguém que fortalece pessoas. Meus irmãos, quantos gostariam de ter Barnabé ao seu lado? Quando você está cansado, é alguém que te levanta. Quando você está desanimado, é alguém que tem uma palavra de Deus para você. É alguém que quando você cai, está ao seu lado para te levantar. Essa palavra aqui é consolador, né? Paracletos ou paracleses aqui, é aquele que vai ao seu lado, carregando você, ajudando você a caminhar. Todos nós gostaríamos de ter um Barnabé ao nosso lado. Mas por que não ser um Barnabé? Não é verdade? Por que não cada um de nós ser um Barnabé? Ser uma fonte de consolo e abrigo. Cada um de nós ser um consolador. Cada um de nós ser um encorajador. Cada um de nós, e aqui está o oposto de ser crítico. O oposto de ser crítico é o que encoraja. O crítico, ele simplesmente aponta a falha, o defeito, o erro, ele simplesmente aponta o que está errado. Mas o oposto disso é alguém que está ali para levantar, para corrigir, para amparar, para solucionar. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Cada um de nós ser como Barnabé. Alguém que encoraja, que levanta, que tem uma palavra de Deus, que tem uma palavra que tem um encorajamento. Tem perseguição, tem luta. Vamos, irmãos, o Senhor está conosco. Creio na soberania de Deus. Continuamos em fé. Alguém que encoraja, alguém que tem fé, meus irmãos. Alguém que encoraja, alguém que está cheio do Espírito Santo. Não é simplesmente alguém com frases feitas. Não, é alguém que vai com você na luta, que vai com você na doença. É alguém que vai com você no sofrimento, na aflição, na perseguição, na tribulação. Alguém que está do teu lado, que te levanta, que te ergue, que te ajuda. É um suporte, é um apoio, é um fortalecedor, é um encorajador. Meu irmão, como nós precisamos ser assim. Ter alguém assim é maravilhoso ao nosso lado, mas ser alguém assim é uma bênção maior. Ser alguém assim é uma bênção maior. Sabe, no nosso coração caído e egoísta, a gente sempre quer alguém assim perto da gente, mas a gente não quer ser uma pessoa assim. Não é verdade? Quando alguém está caído perto da gente, sofrendo, em luto, geralmente a gente quer se escapar, às vezes, dessas pessoas. A gente tira o peso da consciência. Que Deus te abençoe, estou orando por você. E tal. Mas ser de fato essa pessoa que está ao lado, que se coloca ao lado, que carrega junto as cargas uns dos outros,
É assim que Deus quer que sejamos como Barnabé. Esse homem que não apenas dá dinheiro para a igreja, para a necessidade dos outros, mas é alguém que se dá pela igreja. É não apenas alguém que põe a mão no bolso e faz um grande sacrifício, uma grande oferta. Um campo, toma o campo, vende, entrega o dinheiro aos pés dos apóstolos. Não é apenas alguém que dá algo para a igreja, para suprir a necessidade, mas é alguém que se dá à igreja para servir o povo de Deus. É alguém que se entrega, porque o Consolador, ele não está preocupado com ele está preocupado com o outro. Ele está observando o outro, ele está apoiando o outro, ele está em direção ao outro e não a ele mesmo. Ele não está preocupado consigo mesmo. Alguém, irmão, que é um encorajador, que é um filho da consolação, é alguém generoso, é alguém que sabe abrir mão do que tem pelos outros, mas entrega-se a si mesmo pelos outros. O que a cultura diz para você? A cultura te ensina isso? A nossa cultura ensina isso para a gente? Não, a cultura te ensina justamente o oposto. Sirva-se das pessoas, né? Aproveite as oportunidades, tome mais para você mesmo. Mas, meus irmãos, o Evangelho nos ensina justamente o contrário, a sermos justamente o oposto disso, a vivermos como Barnabé viveu. Não apenas amar com dinheiro, que é uma grande bênção, mas doar-se a si mesmo pelos outros. Eu acredito, queridos, que todos nós temos que crescer nesses pontos, porque ninguém é perfeito nesses pontos. Nem Barnabé era perfeito em todos esses pontos. Todos nós temos que pedir: Senhor, me enche do teu Espírito, nos enche do teu Espírito, nos faz uma igreja assim. Essa é uma igreja, irmão, que muda as situações. Essa é uma igreja atraente. Essa é uma igreja que o mundo olha, as pessoas olham e elas se sentem atraídas quando há amor verdadeiro em nossos corações. Há uma pergunta que é feita no parágrafo seguinte, que Pedro faz para Ananias: por que você está fazendo isso? Por que você pensou e está agindo dessa maneira, mentindo contra o Espírito Santo? E a gente precisa se perguntar isso: por que nós fazemos o que estamos fazendo na igreja? Por que nós estamos agindo como estamos agindo? Esse texto nos leva a uma reflexão tão bonita, tão profunda. E eu quero dizer para você que a vontade de Deus, eu quero dizer isso para você com toda certeza do meu coração, segundo as Escrituras Sagradas. A vontade de Deus, querido, para esta igreja, é que nós vivamos esse texto. Que nós vivamos. Que você possa dizer: Senhor, eu quero viver esse texto aqui. Eu quero tomar esses princípios para a minha vida. E eu quero viver assim, para a tua glória, para o bem dos meus irmãos e para o crescimento do reino de Deus nessa comunidade. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, amado irmão, e peça, Senhor, que encha do